Há quanto tempo eu não apareço aqui? Eu juro que não foi a minha intenção. Mas na maior parte da semana eu estive ocupado com diversos trabalhos escolares, então é realmente uma vitória eu sequer estar conseguindo escrever o roteiro desse vídeo. Como é de conhecimento de quem acompanha o canal, eu tô produzindo uma review da primeira temporada de Code Geass, e para isso faltam apenas 5 episódios para que eu consiga terminar a série. E basta uma boa noite para que eu consiga realmente pegar para assistir os últimos 5 episódios do começo ao fim. E se tem algo que chamou a minha atenção enquanto eu descia pelo catálogo da Crunchyroll, é um anime o qual eu não esperava ter visto, depois de tanto tempo. High School DxD, para caso você não seja um completo inepto como eu era anos atrás, que consumia muito desse conteúdo mais estranho por estar no início da minha pré-adolescência, é uma série de light novels japoneses escritas por Ichei Ishibumi e ilustrada por Miyama Zero. A trama gira em torno de Seiyo, um estudante do ensino médio que é morto em seu primeiro encontro por uma garota que se revelava ser um anjo caído. Ele é revivido por Rias Gremory, uma demônio de alto nível e presidente do clube de ocultismo da escola, que o transforma em um demônio. E Sei então se junta ao clube, onde se descobre um grande demônio e tem que lidar justamente com as questões dos anjos caídos e outras criaturas sobrenaturais, enquanto tenta se tornar uma espécie de Kei do Harem, um demônio poderoso. Existem diversas semelhanças entre DxD e Chainsaw Man, e eu acredito que Chainsaw Man tenha sim se inspirado um pouco para criar a sua história, acabando melhorando todos os aspectos possíveis do roteiro original. Mas, quando eu me vi de frente ao anime no catálogo, me bateu uma reflexão que me levou a criar o roteiro desse vídeo. É comum que, ao longo do tempo, diferentes gêneros e tipos de histórias surjam e depois desapareçam lentamente. E um exemplo perfeito disso são os Sarens. Os Sarens tinham um certo apelo ao público masculino, assim como na vida real. Nós podemos encontrá-lo em diversas culturas, especialmente em ambientes como o Oriente Médio. São a forma mais comum de fantasia de poder masculina. Afinal, querendo ou não, todos já tivemos esse tipo de desejo, mesmo que nós não nos orgulhemos disso, e eu sou um deles. Todos sabemos o que é um harem, um grupo de mulheres que rodeiam um homem importante, normalmente um rei, alguém que é tão influente que na visão das pessoas da época merecia mais escravas e passar os seus genes adiante. Não é à toa que se especula que pessoas como Gengis Khan tenham engravidado mais de 1000 mulheres, e há suspeitas de que atualmente ao menos 16 milhões de pessoas tenham parte do DNA dele. As mulheres nesse contexto são basicamente objetos os quais podem ou não querer servir o rei voluntariamente, enquanto os homens, por sua vez, observam com uma certa inveja como o rei monopolizava as melhores mulheres, que preferiam ser mais uma sobre o seu comando do que ficar com um homem comum, devido à quantidade de recursos que este poderia oferecer. Esse comportamento não é tão distante do tempo atual. Basta você substituir o rei por algum jogador de futebol famoso, cantor, atleta, influencer e assim por diante. Estar rodeado de mulheres gera um certo efeito, mesmo que subconsciente, de que você tem poder. É por isso que diversas propagandas nos bombardeiam com as mulheres mais atraentes. E são esses comerciais que mais chamam a atenção, mesmo com um esforço titânico de alguns movimentos de colocar pessoas menos atraentes no anúncio por conta de pautas de diversidade e inclusão. Querendo ou não, a imagem de dominação ainda é algo bastante atraente para as mulheres em geral. Pois bem, os animes harem são uma versão mais suavizada disso tudo que eu tô te contando. Na maioria dos casos, as mulheres não admitem estar em um harem. E a principal diferença entre os harems reais e os harems dos animes antigos é que o homem não fez absolutamente nada para ganhar esse status. Na vida real, para se ter um harem, você tinha que ou ser um rei ou ser alguém tão influente de prestígio social que as pessoas voluntariamente não julgariam você nessa capacidade. As características que, na maioria dos casos, os homens não possuem e que, portanto, tornam a ideia de um harem mais comum
tão atraente no nosso subconsciente. A maioria dos homens não tem a capacidade de ser um grande combatente, de ser um grande rei, de ser um grande filósofo. Então, quando ele se vê em um protagonista de um anime harem, essa pessoa acaba aceitando de uma forma muito mais fácil. Nos animes, as mulheres realmente não admitem fazer parte de um harem, o que elimina boa parte da imoralidade do tema. Teoricamente, você não tem culpa de que todas essas mulheres extremamente gostosas estejam interessadas em você. Elas não são suas escravas e muito menos você as obrigou. Isso faz com que o espectador se sinta ainda mais confortável e não pense muito na situação. Além disso, você raramente vai ver esses animes tratando dos problemas que um relacionamento com várias mulheres poderia gerar. Pode parecer um sonho, mas lidar com um problema de 5 ou mais mulheres e ter que resolver as questões psicológicas de cada uma delas levaria muito de vocês à loucura. O harem é basicamente uma fantasia em que você é tratado como Ultra Chad Thundercock, mesmo estando muito longe disso na realidade, sendo apenas mais um pardo de Chique Chique Bahia. Eu sou o pardo de Chique Chique, sonhando com a branca europeia, mas sempre sou mocado pelo Chad, com seu corpo shapeado e sua mandíbula esculpida. Na maioria dos animes do gênero, as razões pelas quais as mulheres estão interessadas no protagonista são nunca exatamente especificadas ou muito claras aparentemente. A razão não precisa ser boa em uma obra desse tipo, é apenas uma justificativa para criar um cenário perfeito para o qual você possa se auto-inserir dentro da sua imaginação. Existe até a harem voltado para o público feminino, mas eles nunca realmente foram populares. Os harems reversos acabam refletindo as diferenças entre os gêneros. Eles não se tratam de uma mulher dominando diversos homens, mas sim uma mulher sendo dominada por esses tipos de homens. Se você sair de animes voltados para o público feminino e ir para livros voltados para esse público, você verá que muitas das vezes há uma relação extremamente abusiva e de maus tratos representadas nas páginas desse livro. Por mais estranho que possa parecer para nós homens, isso faz parte da natureza feminina gostar de ser dominada em aspectos sexuais, enquanto o homem tem um desejo maior por ser o dominante. Claro, existem as exceções, como eu, que não curto muito a ideia de dominar e prefiro muito mais mulheres as quais sejam mais dominantes nesse aspecto. Mas claro, essas são as exceções e as exceções apenas confirmam a regra. Eu não diria que existe de fato uma submissão feminina, quando a maioria das coisas que os homens fazem são justamente para dominar as mulheres, em busca de ter a validação e a atenção feminina. Os homens constroem carros, foguetes, aviões e coisas do tipo, mas para você ser o dominante, aquele que tem poder, não é necessário que você faça tudo isso, basta você controlar aquele que pode fazer. E sejamos sinceros, é mais comum você ver um homem chamando a sua mulher de patroa do que o contrário, não é? Mas é um fato inegável que esse gênero tem se tornado cada vez mais irrelevante. Não consigo pensar em exemplos modernos que tenham alcançado a mesma relevância ou proporção sequer perto do que foram High School DxD, To Love Ru e Rosario to Vampire na sua época de ouro. E isso é bom, a maioria desses animes não tinham qualquer pretensão artística, e é ótimo que estejam desaparecendo. Não é algo que alguém vá sentir grande falta. Eu particularmente consumi animes do tipo por um curto período da minha adolescência, quando eu não tinha pleno conhecimento sobre o meu corpo, e agora que eu tô há poucos meses de completar 18 anos, não tenho sequer mais paciência para assistir toda uma série focada nisso. Quando eu sinto necessidade, é só abrir um daqueles sites e fazer o que eu preciso fazer. Enfim, peço desculpas pelo assunto meio cringe, mas eventualmente eu tinha que falar disso aqui no canal e é melhor que tenha saído antes do vídeo, sei lá, meia hora falando a respeito do porquê o ecchi é tão ruim. Mas eu não esperava que um vídeo de um assunto tão irrelevante fosse ficar tão absurdamente longo. Eu só posso agradecer por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou, você deixa o seu like, compartilha, comenta algo sobre o vídeo em questão ou sobre algum tema que você quer que eu aborde no canal. Muitas das vezes eu acabo lendo seus comentários e acabo tirando a inspiração justamente daí. Sem mais o que dizer, eu me despeço. De chique, chique, sonhando com a branca europeia, mas sempre sou mocado pelo Chad, com seu corpo shapeado e sua mandíbula esculpida. Caminho
ruas com semblante caído, com meus 1,70 de altura.